Este é mais um podcast do Grupo Cultivar, que faz parte do nosso projeto Cultivando Histórias, Obtendo Resultados. O nosso objetivo é levar dados, informações e discussões sobre a cultura do tomate na Serra da Ibiapaba. Trazendo um olhar voltado para a agricultura local, discutiremos de ações que visem impulsionar melhores manejos de cultivo, a fim de trazer uma maior rentabilidade e produtividade nos cultivos. Saudações a todos os amigos e amigas. Estamos aqui hoje para dar continuidade ao projeto Cultivando Histórias, Obtendo Resultados do Grupo Cultivar. E trabalharemos hoje sobre o tema Desafios e Perspectivas da Rentabilidade e Produtividade da Tomaticultura Ibiapabana. Trazemos assim um foco hoje para a cultura do tomate. Eu sou Benedito Silva, gerador de demanda do Grupo Cultivar. Estamos aqui hoje com a presença do nosso amigo Luiz Carlos Fontinelli, que é o coordenador de geração e pesquisa de desenvolvimento do Grupo Cultivar. Nosso amigo Luiz Matoso, que é representante técnico de venda e desenvolvimento da empresa HM Close, aqui na Serra da Ibiapaba. Nosso amigo Aristóteles André Belo, consultor técnico de venda do Grupo Cultivar, situado e atua aqui na região da Ibiapaba, na loja filial de Guaraciaba do Norte. E com a presença ilustre também do nosso amigo Antônio Pereira, Tonizídio, seja muito bem-vindo a você e a todos, que é um produtor referência aqui na região, o qual está nos dando assim, a honra, né, de passar aqui informações e dados juntamente com todos, nesse momento aqui que a gente vai falar sobre a cultura do tomate, a sua importância, a relevância dela na vida da população da Serra da Ibiapaba. Muito bem-vindo, Toninho. E eu gostaria de ouvir do amigo há quanto tempo, né, que o amigo planta, quando e como começou nessa paixão pela produção da cultura do tomate. Boa tarde, amigo Ari, o amigo Boné, amigo Aristóteles, amigo Luiz, né, meu amigo Luiz também. Obrigado pela oportunidade, né, de fazer parte desse momento, dessa reunião. E dizer, desde menino, né, que a gente já faz parte da horticultura, ali nos meus 14, 15 anos, já se envolvi ali dentro das hortas e peguei essa paixão pela tomate, né. E aí, com o passar do tempo, a gente foi percebendo que é uma atividade rentável, né, que traz alguns benefícios, ajuda na economia das localidades e principalmente da minha região, né. A principal atividade é o cultivo do tomate. Então, eu imagino que já está aí uns 20 anos que eu trabalho nessa cultura de tomate. Mas para mim mesmo, especificamente, aí 9 a 10 anos que eu venho trabalhando com o cultivo de tomate exclusivamente para mim. Trabalhava de sua própria empresa. Trabalhava por diária e depois resolvi, né, investir na área e estamos aqui na luta. Perfeito. Então, assim, no segmento, o amigo é um empreendedor, né? Exato. Saiu ali, trabalhava, né, para terceiros e começou a empreender. E além do tomate, o amigo planta outra cultura, faz consórcio, ou qual é a sua atividade hoje? Sim, a gente faz um consórcio, né? As áreas predominantes lá, né, na minha região, e principalmente a minha, é pimentão, né, e também maracujá. Né? Mas as duas culturas que eu mais me dedico é pimentão e tomate. Tá certo, obrigado, Toninho. Eu vou falar um pouco, né, sobre a tomaticultura na Serra da Ibiapaba. Sabemos que o tomate é uma das hortaliças mais produzidas no Brasil, seja consumidas, né, seja in natura ou até mesmo processado. E segundo o levantamento sistemático de produção agrícola, publicado pelo IBGE, entre janeiro de 2021 e janeiro de 2022, foram produzidas no Brasil cerca de 3 milhões e 600 mil toneladas da cultura. A gente vê que realmente é algo bem expressivo. Da produção nacional, o estado do Goiás ele se destaca por ter a maior quantidade de tonelada anual, que foi em torno de 970 mil. Na região Nordeste nós temos aí o estado da Bahia,
com destaque para cerca de 178 mil toneladas ano, e o estado do Ceará chegou a uma quantidade de 141 toneladas ao ano. E aí é importante destacar, né, que a Serra da Ibiapaba, nesse montante de produção a nível do estado do Ceará, se destaca. O município de Guaraciaba do Norte se destaca aí com 59.250 toneladas, aproximadamente corresponde esse número a 40% de toda a produção do estado. Seguido de Tianguá com 32 mil toneladas, um percentual aproximado de 21, 22% da produção estadual, e seguido pela cidade de São Benedito com 11,1%, um total de tonelada ano, 15.795 aproximadamente. As cultivares de tomate mais plantadas na serra são o grupo salada indeterminado, o grupo saladete determinado e indeterminado e o grupo cereja. O nosso clima, bem sazonal a questão da precipitação na região. Nós temos aí uma quadra chuvosa bem definida, que vai de dezembro a maio, certo? Nós temos aí uma altitude máxima na Serra da Ibiapaba de 902 metros, isso no município de Guaraciaba, que é o município, né, com a altitude maior. E temos aí uma média de produtividade em torno de 95 a 110 toneladas por hectare. E hoje seria basicamente, pelas pesquisas que foram levantadas, basicamente a produtividade média da região. Nossa região, excelente. Os tipos de cultivos mais predominantes é o cultivo em campo aberto, o cultivo protegido, que aí vai desde estufas ou mesmo pelo uso de telhados. Então isso foi basicamente, né, seria assim um resumo rápido da realidade da cultura do tomate hoje na Serra. Vamos dar início agora a uma série de perguntas, de bate-papo aqui com os amigos, né, sobre temas que a gente acha relevante e importantes ressaltarmos. Eu gostaria de começar perguntando ao nosso amigo Toninho. Você acredita, Toninho, que o consórcio, né, de culturas na mesma área, culturas como o tomate, o pimentão e o maracujá, esse consórcio, será que ele é de fundamental importância para se conseguir manter o equilíbrio entre o investimento, a produtividade e a rentabilidade? Sim, sim, meu amigo. Sem dúvida, né? Sem dúvida, isso é de extrema importância, né? Essa rotação de cultura, né? Em primeiro lugar, assim, do meu ponto de vista, você já faz uma economia porque você já pega um solo já com alguns resíduos de adubos, mais né? Fértil, De fundação mais fértil, exatamente, né? E em terceiro, porque você vai quebrando o ciclo, né, das pragas, né? Ali Principalmente quando entra o maracujá, né? Principalmente quando entra o maracujá, né? Então, assim, eu acho que é bastante importante esse manejo consorciado de culturas. A gente costuma identificar muito no campo, né, produtores que, principalmente na rotação, na sucessão, aliás, do tomate com a introdução do pimentão, já se faz também o plantio do maracujá, né, para que nas mesmas fertilizações, pulverizações que são realizadas na cultura do pimentão, a gente já consegue ter uma rentabilidade em relação ao investimento, né? E consegue aí já basicamente quando está findando o plantio do pimentão, quando está finalizando a colheita na roça, o maracujá já está basicamente estabelecido, né? Exatamente. A gente consegue identificar bastante isso aqui nessa rotação dessas três culturas. De fundamental importância, né? Os produtores que fazem isso aqui na região, a gente vê a diferença de quem faz e quem não pratica essa questão da rotatividade, né? Você vê que principalmente naquela sua região ali que é mais quente, os produtores que não trabalham com rotação de cultura sofrem bem mais, principalmente com a questão da traça, né? Exatamente. Que exatamente eles querem fazer uma roça atrás da outra com a mesma cultura, né? No caso o tomate, e acabam sofrendo bem mais do que quem faz a rotatividade. Exatamente. A gente sabe que a monocultura a longo prazo ela traz alguns impactos bem drásticos assim, né? E a região da Serra aqui eu costumo dizer que é muito rica em ambas situações. E um consórcio na cultura do tomate que eu tenho visto e tem surtido um efeito muito bom, e é uma cultura que tem crescido também, é junto com o abacate. Então, muitos produtores estão iniciando essa parte de iniciar um consórcio junto com a parte da fruticultura em si, e está avançando também nessa parte ao longo aí do controle de traças, como o Aristóteles falou, e também rentabilizar, como o Toninho disse.
aproveitamento de área e recursos que são colocados no solo, né? Exatamente. Com certeza. Muito bem. Outra problemática, né, muito séria que a gente teve e ainda continua tendo, meu amigo Ari, é justamente o surgimento, né, de doenças causadas por fungos e bactérias no solo. Aí a gente pode citar a murcha de Fusarium, a murcha de Vercillo, a murcha bacteriana, a Ralstonia, que ela tem limitado e até mesmo em casos extremos, ela impossibilitou o cultivo de tomate em muitas áreas. Então, nesse contexto, o método de enxertia, né, que consiste na utilização de um porta-enxerto, um cavalo, com resistências a essas doenças já mencionadas, bem como a outras, né, que acometem a cultura, ela se tornou aí uma alternativa segura para os produtores da Serra da Ibiapaba. Eu queria saber do amigo qual é a sua opinião sobre o crescimento, né, de áreas infestadas por estes patógenos e qual seria, né, a real importância do investimento na tecnologia do tomate enxertado para a região da Ibiapaba. Ok, Benedito. Os amigos que estão aqui na mesa, principalmente o Toninho, que já produz há muito tempo, como você falou, sabe do real impacto da Ralstonia, né? Da murcha bacteriana. Há muito tempo que a gente vem sofrendo com isso aqui na Serra e só aumentando. Por que o aumento? Principalmente por essa questão de manejo errado. O que seriam os manejos errados? Você pega o trator, você passa numa área, faz a gradagem de uma área contaminada, em seguida você leva para o seu vizinho e faz usa aquele mesmo equipamento já contaminado. Nisso vai se aumentando. Uma coisa que ninguém enxerga também, aliás, algumas pessoas enxergam, é a questão mesmo das varas, né? O reaproveitamento das varas. Quando você está numa área contaminada por Ralstonia, até aquelas varas, quando você vai fazer o reaproveitamento sem se fazer o tratamento, você vai estar levando também o patógeno. Então, assim, essa tecnologia da enxertia, isso a gente já vem batalhando há muito tempo aqui na região, né? Tem alguns viveiristas que realmente abraçaram essa causa porque enxergam a real necessidade. Então, assim, e tem aqueles produtores que não têm grandes áreas para você estar plantando aqui, depois vai passar para outra área e tal e tal. Então, esses produtores que não têm esse recurso, a única solução é a enxertia, porque Ralstonia é um mal sem cura, né? Exatamente. Essa questão desse transporte, né? Da grade, do trator de uma roça para outra, isso é basicamente muito ativo aqui na Serra, porque na Serra da Ibiapaba, os produtores que, em grande sua maior parte, eles correspondem à agricultura familiar, né? Literalmente, como o Ari bem colocou, é o produtor que ele não tem muitas terras, né? Como os produtores de soja, os grandes latifundiários, tem área extensa e pode estar fazendo esse remanejo de sua produção para outro local. Aqui, geralmente, na Serra da Ibiapaba, é a família que tem o seu terreno ali, seja de herança, seja como for, não tem ainda a propriedade de um maquinário, né? E aí ele realmente fica à mercê, né, daquele cara que tem especificamente um trator, né? Na minha cidade mesmo tem um cara que ele comprou um trator só para estar fazendo esse trabalho para as pessoas, né? E aí acontece esse descuido, né? Literalmente, porque quando a gente fala no meio de transmissão desses patógenos, a gente sabe que as bactérias, principalmente as bactérias, né? Os nematóides também, eles não se locomovem por conta só, a não ser que tenha água, ou que a gente leve esses patógenos, seja na vara, seja na grade do trator, né? Então, acho que esse é realmente um ponto que o produtor da Serra da Ibiapaba tem que se atentar quando ele vai fazer um preparo de solo, né? Uma simples descontaminação da grade, uma lavagem ali com água sanitária, alguma coisa, acredito que já, com certeza, já amenizaria muito, né, a situação. O que impacta muito nessa problemática é que você vê que os produtores, eles fazem, há alguns anos atrás, fazem um plantio, né, e só vão ver, realmente só vai começar a murchar prestes a colher. Então, o produtor já tinha feito todo o investimento na área, né? Quando vai se começar a colher, começa-se a murchar. Então, financeiramente, é horrível isso aí. Você tocou num ponto fundamental, né? Investimento. Então, assim, existe ainda hoje um pensamento de alguns produtores que talvez a técnica de enxertia ela seja um pouco mais onerosa, mais cara, né? Questão do investimento. Mas aí é onde está. Você entra investindo numa coisa que você sabe que vai ter retorno, vai lhe trazer retorno. Então é uma segurança, né?
O ponto-chave está aí, você investir sabendo que aquele investimento vai lhe trazer um retorno financeiro, que é basicamente o que todo agricultor busca, né? Retorno, rentabilidade Exatamente. dentro da propriedade. Não é à toa que as grandes empresas cada vez mais buscam novos materiais resistentes a problemas como esse, né? Inclusive, tem algumas empresas que já estão trazendo, não na enxertia, né? Mas na própria cultivar, uma tolerância já ao murcha, né? Então, isso já é coisa que está vindo para cá, né? Com certeza. São as demandas que o mercado apresenta, né? O produtor, os distribuidores também, porque, como o Bené mencionou, tem realmente essa dificuldade, às vezes, do produtor conseguir enxergar literalmente o valor que é o investimento em um porta-enxerto. E o resultado que, se essa prática ela for bem realizada, pode trazer, né? Isso há 10 anos atrás, Luiz Carlos e os demais estão sabendo muito bem disso. Era muito triste, né? Você vê alguns produtores, até de renome, caras bons, mas que não tinham grandes áreas, desistindo do plantio. Exatamente porque não tinham alternativas, né? A partir do momento que começaram a introduzir a questão da enxertia, aqueles produtores que haviam abandonado o cultivo de tomate voltaram a retomar. E todos hoje estão tendo sucesso estão bem nessa questão. Muito bem. A gente está, acho que indo para um novo ciclo de preocupação também em relação a isso, né? A gente tinha esse problema, era um dos principais problemas que a gente tinha, era a questão do murcha, né? A gente, quando ia para uma área nova, a gente já ficava ali preocupado se ali não ia murchar tomate, se não ia morrer, eu sei que não é um prejuízo. Que nem o amigo Aristóteles falou, já é um prejuízo muito grande, porque a horta já começa a morrer depois que você tem, já quase nos preparativos para colher. Isso. O investimento já está todo feito, né? E aí já é um prejuízo enorme. E agora a gente também está com outro problema, que é os nematóides, né? Uma preocupação que a gente está tendo aqui na região, quase todas as áreas aí, eu acredito que meus amigos produtores há de concordar comigo, que são pouquíssimas áreas hoje que não se tem nematóide, né? Aqui na Serra da Ibiapaba. E também é outra doença que, quando ela vai surgir, quando ela vai se manifestar, né, você já está ali quase no período de cura, também já tem feito um investimento muito grande. Então, assim, é uma preocupação que a gente também está tendo nesse momento. Concordo plenamente com isso. Isso é outro problema que vem impactando cada vez mais a região. Isso ocorrendo principalmente porque você tocou aí. A questão principalmente dessa questão dos maquinários, né? Exatamente. Que hoje a grande maioria dos produtores não tem o maquinário próprio, né? São maquinários alugados que quem faz a gradagem, quem faz a subsolagem, quem faz o preparo do solo, não tem o devido cuidado de desinfectar a grade, né? Para ir para o próximo produtor. Então ele está no canto, aí vai para outro. Então aquilo ali vai levando. Infelizmente, como você fala, a gente está na região da Ibiapaba, que é uma região, podemos dizer, pequena, né? E então está passando de uma área para outra. Exato. E acontece muito isso, meu amigo Toninho não vai me deixar mentir. Geralmente esse ataque maior de nematóides a gente identifica nas regiões mais carrascas, né? Solos mais arenosos, com baixo teor de matéria orgânica. E aqui na Serra a gente tem predominância de 2, 3 ou mais biomas, né? Cerrada, a própria Mata Atlântica e também a parte da Caatinga. E todas essas más práticas, né, ou descuidado, acabam literalmente contribuindo, né, para esse fator da proliferação, da murcha bacteriana, dos nematóides e por aí vai, né? Acredito que a mensagem que a gente pode deixar, Toninho, para todos os produtores que estão assistindo a gente, é justamente se atentar em relação a fazer identificações preventivas, né? Vai desmatar uma área ou vai fazer um plantio em uma área que ainda não tem histórico de plantio na área, chama o canal, distribuidor parceiro. Nós mesmos nos disponibilizamos, né, para estar fazendo coletas. Os clientes da gente estão levando para o laboratório para saber qual que é o gênero do nematóide, para a gente fazer um posicionamento assertivo. Assim como o da murcha, seja um fusário, para a gente, né, indicar um material que tenha resistência a um determinado tipo de fungo, a fusariose, por exemplo, ter um posicionamento assertivo. Né? Beleza, se você me permite, eu gostaria de falar mais um pouco sobre essa questão de enxertia, né? Fique à vontade. Eu quero deixar bem claro
aos amigos produtores que não adianta nada você ter uma alta tecnologia e você não sabe fazer uso dessa tecnologia. O que a gente vê muito em campo? Vocês que rodam o campo, vamos concordar comigo. O cara faz a enxertia, investe alto naquela tecnologia, né? Que realmente é para ela dar o retorno, mas quando chega no campo as práticas culturais são mal feitas. O que acontece? Deixam encostar a folha do tomate no chão, Do cavalo, do cavalo no chão, cavaleiro, aliás. do cavaleiro, isso já causa problema. Na hora do plantio, alguns plantam já encostando naquela parte A emenda da enxertia no solo. Então são vários fatores que vão prejudicar a tecnologia, né? Porque assim, sendo-se bem feita, aquilo ali é para ficar perfeito, né? Mas tem até a própria irrigação, quando você vai fazer do modo mal feito também, você acaba prejudicando a enxertia. Muito bem posicionado, muito bem. Aqui a gente tem às vezes uma mania, né? Quando vai plantar, né? Fazer o transplante das mudas, de alguém tirando da bandeja e jogando no chão ali, né? Para o outro vir plantando. Então esse manejo Com certeza, não é porque correto. o problema está no solo, né? Então quando aquela parte aérea entra em contato com o solo, o que acontece? A parte que tem a resistência, que é a parte do cavalo, não vai adiantar de nada. Não vai adiantar de nada, exatamente. Exato. Eu acho que a mensagem que é importante, né? Vocês todos colocaram pontos excelentes sobre uma prática que é muito necessária. Na realidade, aqui a gente tem essa execução. Eu acho que o que os produtores, né, precisam enxergar é que é uma atualização, né, uma tecnologia que ela traz benefícios e que o produtor precisa enxergar isso, né? Não é aquela questão de que é caro, não vale a pena, porque, como o Benedito disse, às vezes alguns ficam naquela questão de achar honoroso, de ser um pouco mais caro. Mas quando a gente pega o custo da implementação da tecnologia versus a rentabilidade, que aí é quando a gente descarta o prejuízo que viria se não tivesse, não chega a dar nem 10%. Então imagine que a gente pega uma tecnologia e considera isso para 1000 plantas, tá? Então você tem aquele valor X de custo de investimento. Mas você pega a produção em cima de 1000 plantas, que a gente considera aí mais ou menos, quando ruim, né, entre 250 e 300 caixas. Com um preço ainda de venda, por mais que a flutuação que a gente saiba que em tomate existe, seja um preço médio ali razoável, que a gente considera entre 50 e 70, mas você sabe que ainda assim ela compensa muito mais, porque ela vai lhe trazer isso. Então é normal chegar em campo e ver áreas que têm alta incidência de housestone e não é feita enxertia e ter perca de uma área de 12.000 pés, perder 6.000, 7.000 plantas. Então isso é um prejuízo muito grande ao produtor. Então essa é a mensagem que eu acho que o produtor tem que enxergar. Muito bem colocado. Muito bem. Então, assim, dentre os muitos fatores responsáveis por garantir uma boa produtividade e trazer maior rentabilidade, o fator manejo nutricional ele é, sem dúvida, um dos principais nesse quesito. Então, sendo assim, a realização de uma análise de solo ela é de fundamental importância para que se faça a correção da acidez do solo e se forneça cálcio e magnésio, por meio da prática da calagem. Assim, nesse caso, né, amigo Luiz, qual é a percepção que você tem sobre a realização dessa prática? Ou seja, né, qual seria os benefícios que os produtores, de fato, terão ao realizar uma análise de solo? Excelente pergunta. Eu acho que muito boa. É um tema que é muito bom para a gente abordar, né? E que talvez, por mais que seja muito bom, talvez seja um pouco executado. Talvez seja essa a questão. Eu acho que talvez seja bom até explicar para quem nos assiste, né, o que seria de fato a análise de solo. Então, o que é a análise de solo em si? A análise de solo ela nada mais é do que um resumo de como está a situação do seu solo. Então, lá vai ter todas as quantidades de nutrientes, as concentrações, disponibilidades também, assim também como a própria questão da acidez e características físicas ou químicas. Então, o que acontece? É um resumo do seu solo. E, como você disse, da questão da acidez. De maneira geral, no Brasil, tá? Não é só aqui na Serra da Ibiapaba, mas é no contexto geral de solos do nosso país. A gente tem um solo que ele normalmente é ácido. Então, os solos do Brasil tendem a ser ácidos.
devido ao processo de temperização. Então é a mesma coisa aqui, como pode ser em outras regiões. Então, quando a gente tem um solo que ele é ácido, obrigatoriamente a gente vai ter algumas limitações. E não são poucas, são muitas. Então, eu costumo dizer que o que é importante é a gente costuma dizer que a nutrição é você aplicar a quantidade certa, no momento certo e da forma correta. Então, isso é a aplicação correta da nutrição. O que a análise de solo vai lhe ajudar? Quando você utiliza a análise de solo, você tem um referencial para seguir. Tá? Então, é feita uma amostragem do seu solo e você vai ter noção do que você precisa ser feito. A questão da calagem como uma opção para corrigir a acidez é mais que necessária, né? Então, quando que eu tenho noção de quanto que eu vou aplicar, né, para corrigir? E isso vai estar inerente exclusivamente à análise de solo, porque vai depender das características do solo, você vai depender de acidez do seu solo, então depende das características. Pode ser uma coisa no solo do Toinho, mas pode ser completamente diferente no solo do Ari, entende? Mas a gente precisa entender o que da nutrição? Que a acidez ela vai ser prejudicial. Por exemplo, quando você tem um solo ácido, você tem uma baixa disponibilidade de fósforo. Então, quando você tem uma baixa disponibilidade de fósforo, que é um nutriente, um dos mais importantes na cultura do tomate, você vai ter que aplicar muito mais para que a planta te dê a resposta fisiológica que você deseja. Então, você começa a aumentar seu custo. Você trabalhar sem análise de solo, você não tem noção. Então, normalmente, seu custo começa a se elevar. Outra coisa, um solo que ele é ácido, normalmente ele tem concentração, né, de alumínio, e isso por si só já limita a sua produtividade. Então você vai tendo algumas situações que vão delimitando. Então, quando a gente trabalha, a base que a gente diz, né, o alicerce deve ser qual? Análise de solo. Então, quando eu tenho essa análise de solo, Benedito, eu sei como trabalhar no meu solo. Porque, imagina, o investimento não é barato. A gente fala de uma cultura que, com os aumentos dos insumos agrícolas, o custo aumentou. Com certeza. Então, cada vez mais a gente precisa fazer um manejo adequado. Um manejo que ele seja o mais próximo do rentável possível para o produtor. Então, se você não sabe como que está a situação do seu solo, você tende, sim, a aplicar muito mais insumo do que a planta necessitaria naquele time. Então, a acidez, quando você corrige, ela vai melhorar a disponibilidade de fósforo. Então, ela começa a disponibilizar ali os nutrientes de maneira melhor. E qual seria esse pH ideal, né? É o que a gente considera ali entre 5,5, 6, 6,5. Então, esse é o pH ideal para a maioria das culturas. E no caso do tomate, seria especificamente isso. Que é como você citou aí, Luiz, como já é uma cultura, podemos dizer, cara, né? Uma cultura de alto investimento, essa questão da análise de solo devia ser uma prática de crushing. Exatamente. Já devia ser costumeiro da região, antes de você plantar, você saber o que está no seu solo para você fazer a nutrição adequada, né? Porque realmente, como você falou, muitas vezes o solo está precisando de 5 sacos daquele produto, mas como a gente pega mais como receita de bolo, a gente em vez de 5 bota 10, sem precisão, né? E aquele nutriente que precisa de 10, a gente bota 2. Então, afeta muito o resultado final da lavoura, né? Mesmo. Exatamente. Com certeza. Você observa que os produtores que fazem essa prática, né, é totalmente diferente o resultado final. Isso a gente vê uma qualidade no fruto, a questão da produtividade, até mesmo, você sabe que uma planta bem nutrida, ela já fica mais forte para pragas e doenças, né? Com certeza. Então você vê esse diferencial. E a Cultivar, a nossa empresa, ela presta esse serviço gratuito para o produtor. O produtor sendo nosso parceiro, querendo, né? A gente vai lá, faz a análise, né? Os caras já estão cansados de mandarem análise para São Paulo, seja para onde for, né? Eu quero até parabenizá-los por esse trabalho que faz toda a diferença, né? Ou seja no tomate, ou o pessoal do milho, né? Vocês fazem muito isso, parabéns aos dois e ao grupo, né? E eu vejo que
era para ser feito dessa forma, Toninho. Era para você pensar em plantar aquela área, você já está com a sua análise de solo na mão para saber o que você vai colocar. Exatamente para se diminuir os custos. Exatamente. É um pecado que a gente comete aí, eu acredito que a maioria dos produtores. Porcentagem muito alta aí, né? São pouquíssimas pessoas que trabalham baseado na arte do solo. Que eu conheço na minha região, né? Poucos. Exatamente. A gente até recentemente chegou a um evento, né? E foi debatido isso, né? Um evento também envolvendo os produtores aqui da Serra, envolvendo justamente, era uma das lacunas da pesquisa, né, que esse instituto realizou, era o porquê dos produtores não realizarem, né, análise de solo. E a maioria respondeu que literalmente é porque não sabe onde fazer, não tem, né, esse contato direto. E daí onde eu mais uma vez reforço, né, a mensagem que o Ari passou, a gente trabalha muito, né, em cima realmente de trazer a maior rentabilidade possível para o cliente da gente, né? A gente faz questão mesmo de passar essa mensagem consciente, né, de que é necessário, é preciso, devido a todos esses pontos que o Luiz abordou. E sem dúvidas, eu acredito que essa é uma das práticas que mais do que urgente o produtor da Serra da Ibiapaba, não só da Serra da Ibiapaba na verdade, mas de todo o nosso estado, nosso país, tem que se atentar um pouco mais, né? Porque o alicerce é a base, como o Luiz falou, né? A gente não pode mais, com uma margem tão curta, né, que a gente vê às vezes os produtores falando dessa rentabilidade que está ficando, deixar na responsabilidade de alguma outra pessoa, seja um canal ou seja quem for, para ir em busca disso, né? De saber o quanto aplicar, quando e de que forma. Acho que essa é a mensagem. E esse é um ponto importante porque é uma prática agrícola, a questão da análise de solo, que você faz de maneira prévia. Você faz de maneira prévia, você não faz aquilo ali para apagar fogo, você faz antes. Isso. Até porque se você for precisar fazer uma calagem, né, a depender de sua análise de solo, né, se você precisa fazer para corrigir a acidez, você precisa de um tempo para que o calcário tenha efeito no solo e consiga neutralizar e ele consiga, de fato, resolver aquela questão da acidez. Então, normalmente, a gente considera ali um período de uns 3 meses. Né? Então, normalmente, quando que a gente percebe? Quando faz o preparo do solo com muita antecedência, a análise de solo foi feita anteriormente, você avalia, e aí você consegue ter um solo no momento do seu plantio que esteja adequado para aquela situação da sua planta. Por que a gente fala isso? Né? O solo, ele é um ambiente movido por interações químicas, né? Então, às vezes, eu costumo dizer assim, a gente pensa que aplicar demais, eu vou produzir demais. Na verdade, a realidade é que eu vou produzir de menos. Porque, um exemplo bem claro, né? Um dos nutrientes que também muito se utiliza na cultura do tomate é o potássio. Né? Então, a gente sabe que se utiliza muito potássio. Outro também é o cálcio, né? Mas eles são antagonistas. Então, quanto maior a concentração de cálcio no solo, menor a disponibilidade de potássio. E vice-versa. Quanto mais eu aplico potássio, menor a disponibilidade de cálcio. Então, às vezes, a gente começa a gerar uma série de problemas, justamente porque eu não tive o cuidado necessário de, no início, fazer aquilo que me serviria como um norte e seria a minha base. Né? Então, esse é o objetivo maior. É um objetivo que você vai conseguir ter altas produtividades, mas você também vai ter um uso racional dos seus insumos e do seu investimento. E para isso, você precisa ter noção, você precisa saber o que de fato se acontece ali. Tanto por parte dos produtores, né, quanto por parte dos técnicos que prestam esse suporte técnico ao produtor rural. Meu amigo Luiz, eu enxergo da seguinte forma também. Eu vejo assim, a gente está vendendo sementes de alta tecnologia. Então, a HM Close e outras empresas nos entregam sementes de alta tecnologia. Então, se a gente não souber tirar o potencial daquele material, isso vai impactar muito no bolso da gente. Com certeza. Uma prática aqui na região, não estou criticando, mas o que eu vejo bastante, né? De 20 anos para cá vem evoluindo muito a Serra da Ibiapaba. Vem muitas coisas que a gente via muito há 20 anos atrás em Mangueirão, via muito
essa questão da broca mesmo no gentelado, né? Então vem se evoluindo bastante. Mas uma coisa que eu enxergo que eu gostaria muito que se reduzisse aqui na região, essa questão do preparo do solo, que é, você observa que muitos produtores, Toninho, eu vejo muito nas estufas, os donos dos viveiros relatam pra gente, que o cara pede para esperar alguns dias, porque ele não terminou de estrumar a área, né? Fazer a fundação da área. Então, assim, como você falou, aquele produto que ele está colocando ali na fundação, ele ainda não está pronto para receber a planta, né? Então, naquele momento, você não vai tirar o potencial daquilo ali. Você observa que aqueles nossos amigos produtores que fazem aquela antecedência na preparação do solo, eu tenho clientes que preparam o solo 3, 4 meses antes, né, de receber a planta. Então a gente vê que isso impacta bastante na produção, na qualidade. A gente vê bastante aqui, Bernardo, que roda muito campo aí, você está com questão de roda, né? Essa questão até mesmo de se queimar raiz de tomate por causa do estrumo, que não está pronto ainda, né? Então isso, e o tomate ele não aceita erro. É uma cultura de ciclo rápido, né? Ciclo rápido, que aquele erro que você comete ali, imediatamente você vai pagar por aquele erro ali. Você perde um cacho, você, de alguma forma, o tomate ele vai te impactar financeiramente. Então, essa prática do preparo do solo é de essencial importância você saber fazer aquilo ali direitinho. E não é outra coisa. Eu acho que muitas vezes é só escudo, né? O cara vai fazer outras coisas, vai cuidar de outra cultura ali, quando acorda, eita, o tomate vai chegar tal dia. Eu sei que essa questão de trabalhador, tem uns produtores que têm muito serviço, né? Mas assim, como vai impactar no bolso do cara, o cara tem que ter a noção de se fazer o preparo correto do solo. Beleza? Isso muito bem colocado, Ari e Luiz e demais amigos, né? Acho que o caminho é esse, né? Outro ponto, eu acho de suma importância a gente ressaltar, né, é a questão do manejo fitossanitário, certo? E aí, dentro dessa questão, o manejo preventivo contra o surgimento de doenças que acometem a cultura, e aqui eu cito algumas, a pinta preta, equeima, mancha de estenfilho, milho de origem campobacteriana e a mancha bacteriana, que são, na maioria dos casos, favorecidos pela mudança do clima. Então, assim, o manejo preventivo nessa situação é de grande importância, né? Para quê? Para que se mantenha a lavoura com uma boa sanidade e garantir, assim, uma boa produtividade no final do ciclo. Dessa forma, Luiz Carlos, você poderia citar, né, algumas práticas agrícolas que se enquadram nesse manejo preventivo e visando a manutenção da rentabilidade do negócio do produtor? Com certeza, Luiz Bené. Hoje mesmo a gente já mencionou, né, várias práticas que no sentido prevenção, né, trazendo para o lado do manejo fitossanitário. Ainda nesse quesito de analisar alguns fatores, né, antes mesmo de introduzir a cultura, como sol, vento, aqui a gente tem as duas realidades do tomate-cultor, né, o tomate-cultor do campo aberto e o tomate-cultor do telado, né, o propriamente estufas metálicas mesmo. Sistema protegido. Exatamente, os cultivos protegidos, como temos alguns clientes também. E assim, em ambos os fatores, em ambos os lados, né, a gente tem que muito sim se atentar a essa questão fator clima, porque querendo ou não, em um hectare de tomate, eu tenho um clima diferente no momento que eu faço o transplante desse tomate, eu tenho um baixo índice de massa foliar, e quando esse tomate chega aos seus 65 dias que a gente faz a poda do broto apical, já é outra realidade, né, no quesito massa foliar. Muitas mais plantas evapotranspirando, consequentemente aquela sensação, principalmente dentro do telado, né, é fator primordial para aumentar o metabolismo das pragas que estão lá dentro, principalmente traça minadora, né, brocas que mais acometem a cultura. E essa questão do clima, né, no sentido do manejo fitossanitário preventivo, ele tem que ser bem mais voltado, tem que ser mais visto, né, pelo cara que tem um telado. A gente anda em algumas regiões que a gente percebe que tem roças, né, com um telado muito baixo. Tá aqui a vara aqui, o tomate determinado chega na vara, não tem 1 metro mais e aí já é o telado, entendeu? Toda essa planta transpirando, aquele acúmulo de etileno, tudo isso dificulta, né, ou reduz essa margem de rentabilidade que é o que a gente tenta crescer ao máximo, né, para os clientes da gente.
Então, até na hora de você escolher uma estaca para fazer um tutoramento de um telado, isso é importante demais. Assim como também a densidade de plantas que a gente coloca na área, né? A gente atua aqui na Serra da Ibiapaba e em outros mercados também que produzem tomate e a gente consegue distinguir o quanto de rentável a tomaticultura ela pode se tornar quando a gente faz essa análise desses mínimos detalhes, né? Entrando agora para a questão do espaçamento também. A gente acompanha aí clientes que plantam em 1 hectare, 10 mil metros quadrados, 16 mil plantas de tomate, que não é o ideal, pelo menos para a nossa região, né? De clima, como o Bernardo bem mencionou, o úmido do nosso período chuvoso. E a rentabilidade ela automaticamente cai, né? Recentemente eu até conversei com o Luiz também, veio um cliente de outro país conversar com a gente, né? A gente faz muitos os vídeos, né, lá no YouTube, dia de campozinho e tal. E aí veio um cliente acho que da Itália, meu Deus, se eu não me engano. Ele veio justamente ficar curioso, né? Veio tentar buscar adquirir um material da gente. E aí eu comecei a conversar com ele, ele falou da densidade populacional lá que eles plantavam em 1 hectare de tomate, né? Quase 30 mil mudas. E a rentabilidade da área deles era mais do que a metade da nossa. Enquanto que a gente com 10, 12 mil plantas em 1 hectare produz 250, 300, alguns 400, 500 caixas por 1000 plantas, os caras não produzem 150. Ou seja, isso é outro fator que a gente tem que se atentar também. Somente aquele produtor ainda que tem, né, essa visão de que quanto mais eu botar na área, mais eu vou ter. Né? Isso é mítico, isso não faz sentido. Né? A gente tem aí muitas pesquisas falando quais que são, né, os espaçamentos corretos, ou pelo menos ideal para a região que foi realizada essa pesquisa na cultura do tomate. E aqui para a nossa região, a densidade que a gente comumente costuma posicionar gira em torno disso, né, entre 9 a 12 mil plantas por hectare. Alguns fazem um pouco mais, mas a gente já consegue ter uma rentabilidade bacana em relação a isso. Né? E falando especificamente mesmo de aplicações preventivas, é uma realidade que aqui na Serra ainda a gente consegue presenciar em muitos produtores, mas em alguns ainda não, justamente por ter essa diferença, né, entre... Aqui nós temos pequenos e médios produtores, né? No nosso estado, a gente pode até dizer que aqui na Serra, para o nosso estado, temos pequenos, médios e grandes, né? Mas frente a outros estados, como o Bené mencionou aí, aqui basicamente todos se categorizam como pequeno, médio produtor, né? E cronograma de aplicação, calendário literalmente de aplicações, né, de produtos, sejam eles preventivos, tem que ser seguido à risca. Né? A gente atua em alguns mercados também que trabalham com alguns segmentos de exportação e a gente sabe que faça sol, faça chuva, aí a gente já pode até balancear, né, que é na questão da chuva, mas fazendo analogia aí a esse comparativo de realidade, né? O mercado de exportação e o produto produzido para o mercado interno. A gente não nota assim, um compromisso forte em relação às prevenções, às aplicações preventivas, né? Porque acredito que a ideia de uma aplicação preventiva é a mais saudável possível na roça, né? O amigo Toninho não deixa mentir. O amigo Toninho ficaria mais feliz de fazer um investimento e a praga ou a doença não cometer algum dano que já vai diminuir sua rentabilidade, né? Seria o ideal fazer essa aplicação preventiva para impedir esse dano, ou depois que a doença ou a praga se instala, que você vai ter que fazer o mesmo investimento ainda também, ou até um investimento maior, né? Vai ter que usar vários outros produtos para tentar baixar a população do problema na área. Sem sombra de dúvidas, a aplicação preventiva, né? E às vezes, quando você consegue prevenir, tudo bem, quando você não consegue mais prevenir, né? Exatamente. Então, prevenir, você não consegue mais curar. Exatamente. Né? Você não consegue mais curar. Então é o seguinte, é interessante a prevenção, né? Fazer logo o tratamento antecipado antes que a praga ou a doença se instale. Depois de instalar, você vai aumentar seu custo e ainda correndo risco de não combater. Né? Eu acho que a gente consegue até, eu e Luiz, que a gente tem mais um pouco de afinidade com esse assunto, né, para fazer alguns trabalhos mais específicos no campo, até fazer uma analogia, né, Luiz, em relação ao controle preventivo, literalmente com tecnologias que tem no mercado, né, como por exemplo a indução de resistência, né, algumas empresas, no caso a própria Syngenta, que a gente representa, ela tem um produto, né, de molécula única no mercado,
que atua nesse sentido de aplicações preventivas, né? Para induzir a planta a criar reservas, né, de ácido salicílico, por exemplo, que vai ajudar ela a combater uma praga, uma doença, sem que ela desvie tanta energia no seu ápice de produção, né? Visto que a cultura do tomate, como o Ari mencionou, é cultura de ciclo rápido, então a gente não pode se dar o luxo, né, de impedir que a nossa rentabilidade seja atacada por uma requeima, por um milho, por uma traça, uma broca. O Luiz pode até falar um pouco mais, né, sobre os indutores de resistência. Veja como tudo na agricultura se encaixa, se complementa, né? Por exemplo, quando a gente vai falar de indução de resistência em si, né, em plantas, mas quando a gente também pensa, por exemplo, na nutrição, como a gente comentou, então a gente pensa o seguinte: quando eu aplico a quantidade certa, no momento certo, né, e da forma correta, nós temos uma planta bem nutrida, com boas reservas de ATP, devido à concentração de fósforo. Então ela é uma planta que ela está com o seu sistema imunológico bom. Aí é onde entra a questão dos indutores de resistência, mas também o nosso excesso, talvez pelo medo, né, em errar. Por quê? Quando a gente excede na aplicação, por exemplo, de nutrição, a nossa planta começa a ficar debilitada. Quando a gente excede na aplicação de defensivos no controle de patógenos, ou pragas, a gente também começa a debilitar a nossa planta. Então, assim, ou a gente tem uma condição climática, né? Transição de clima, a planta também começa a debilitar. Ela começa a liberar o que a gente chama de radicais óxidos, né? Então a planta começa a gerar esses radicais óxidos e aí ela começa a perder a sua produção, a produtividade potencial que ela teria. Então, o que a indução de resistência faz? Ela faz com que a planta mantenha o seu nível de resistência, de forma que quando aquele patógeno venha entrar em contato com aquela planta, né, e fazer essa interação, ambiente, patógeno e o hospedeiro, a planta tenha uma melhor performance. Então, a doença vai performar de maneira menor, né, mais comprometida do que uma planta que não está sendo realizado um manejo de indução de resistência. Ou até um problema de distúrbio fisiológico. A gente vê muito isso, né? Porque a indução de resistência ela tanto evita a questão da proliferação de doenças, mas também os balanços fisiológicos ou algum estresse, né? E aí, como você disse, tem tanto as ferramentas, que é o que vocês abordaram sobre a questão desse, mas também tem outros mecanismos, e o produtor tem que entender que esse manejo, essa utilização vai trazer um resultado lá na frente que, de fato, deixa eu delimita a lembrar, produção amigos, dele. eu acho que realmente é muito importante a gente olhar, né? Fazer um olhar mais voltado para essa questão do manejo preventivo. Aí, na mesma pegada ainda, eu vou ressaltar aqui a questão do manejo de praga, que também não é muito diferente, e as principais pragas, né, que acometem a cultura do tomate, a traça do tomateiro, a broca pequena, a mosca branca, a mosca minadora, pulgões e o trips. Então, assim, eu acredito que meu amigo Toninho pode até nos dar uma ajuda com mais propriedade, e com o surgimento dos telados, né, há cerca de 10 anos aproximadamente aqui na Serra da Ibiapaba, os produtores eles puderam respirar, né, mais tranquilo quando o assunto é produzir. Então, na sua opinião, Toninho, qual foi as vantagens, né, que o uso da tecnologia do telado trouxe para a nossa região? Trouxe vários benefícios, né? O principal é o controle, né, do fura, que é o popular que a gente chama aqui, né? Certo, a broca pequena do tomate, né? Então, quando você já tem essa segurança que seu tomate não vai furar, né? Assim, uma porcentagem muito alta que seu tomate não vai furar, que é o popular que a gente diz aqui, né? Já é uma segurança a mais na sua rentabilidade. A outra que abre espaço para você cuidar de outras doenças, né? Porque você já vai economizar uma pulverização que vai ser destinada para uma praga, e você vai ter mais cuidado com outras, né? Principalmente agora no período do inverno, né? No período chuvoso, e aí onde a gente tem uma infestação maior de pragas, né? como fura, de borboletas, aí a gente já se intensifica mais com os cuidados para
para de bactéria, fungos, né? Então é uma tecnologia que veio para somar, né? Tem agora algumas telas que ajudam também já no controle da borboleta da traça, que também já é uma realidade. E então assim, abre espaço para a gente cuidar de outras doenças. Isso eu acredito que seja um dos principais benefícios, né? Eu sei que isso não está no roteiro não, mas eu vou aproveitar aqui essa parte de pragas e doenças e vou ressaltar um ponto importante. O Toninho é um cara que faz isso, eu sei que ele faz isso, é a questão da escolha de um bom profissional. Aqui a Serra da Ibiapaba está lotada de gente no campo, um quer vender uma coisa, outro quer vender outra coisa, mas a premissa não é você só fazer a venda. Imagina só se eu for no Toninho só pensar em vender, eu for na tua horta te passar um diagnóstico errado, como eu vejo acontecendo muito, né? Essa questão de você saber, porque assim, além de outros problemas, o que acontece muito é a questão da não identificação correta do patógeno. Às vezes você está com uma bactéria, o cara fala que é um fungo, às vezes você está com uma requeima, o cara fala que é uma bactéria. Então, essa questão do profissional, isso é muito importante na região, você ter um profissional da sua confiança. O produtor recebe quem ele quiser, lógico, né? Mas ele ter aquele cara, aquele parceiro que sabe que o cara vai ajudar o produtor na hora do pega pra capar ali é importante, porque assim, eu lembro muito de alguns anos atrás, tinha profissionais aqui na região que andavam com aquele bloquinho, você lembra, Tony? Aí o cara ia na tua roça, aí tu tava com fungo, mas o cara disse, pô, isso é fungo ou é bactéria? Aí o que o cara fazia? O cara passava o produto do fungo para bactéria, encarecia bem mais aquela aplicação, te entregava aquela folhinha cheia de produto para tu usar, às vezes produto desnecessário, muitas vezes misturava o mesmo princípio ativo, o cara repetia 2 vezes, né? Isso falta de noção do profissional, mas acontecia muito. Aí só reforçando, o que é importante? É o produtor ter aquele profissional da confiança, aquele cara que ele sabe que vai fazer a diferença no negócio dele. Muito bem colocado, com certeza. Eu acho que para fechar essa questão do telado, a questão se paga, né, Thaís? Se paga. Principalmente visando essa pegada de usar essas 3 culturas em sucessão, né? Uhum. Tomate, pimentão, maracujá. Você consegue fazer um tomate e pimentão ali num telado basicamente. Quando o maracujá começa a colher, você transloca o telado para alguma outra região e segue o fluxo, né? Exatamente. Excelente. Show de bola. Dando continuidade, né, assim, qual é o impacto, ficaria a pergunta, né? Qual é o impacto que o desenvolvimento de novos híbridos de tomate com resistência às principais doenças causadas por vetores, como vira-cabeça, o mosaico comum e o Geminius vírus, que foi e ainda são, de certa forma, né, um sério problema para a tomaticultura local, qual foi o impacto que esse desenvolvimento trouxe para os produtores da Serra da Ibiapaba? Eu gostaria de convidar o nosso amigo Luiz para nos falar um pouco sobre esse tema. Excelente ponto. Acho que vai de encontro com o que a gente estava conversando um pouco sobre as pragas também, né? Do ponto de vista dos novos híbridos, né? E desse trabalho de desenvolvimento e melhoramento genético, a gente tem evoluído muito, principalmente na tomaticultura, a nível nacional, e a gente percebe que hoje a gente sempre comenta sobre os pacotes de resistência das variedades, né? E principalmente o impacto, né, para o produtor no fim, inerente a esse problema das viroses, que a gente sabe que é bem intenso, principalmente a questão do vira-cabeça, também o gene de vírus, que é bem intenso. Então, a gente sabia que antigamente, quando a gente parava para avaliar a tomaticultura, né, os tomates que não tinham resistência a esses patógenos, né, essas viroses, acabava tendo uma perda de entre 50% a 90% da sua área, a depender da infestação dos vetores, né? O trips é lógico que sendo o vetor aí do vira-cabeça e a mosca branca do gemnivírus, mas todos traziam um comprometimento muito alto das áreas dos produtores. Então você plantava, mas se você ia colher, aí já era outra coisa, né? Era outro desafio. E hoje em dia a gente tem uma realidade onde nós temos bons materiais, com bons pacotes de resistência,
principalmente com resistência a essas principais viroses, e que traz um impacto em produtividade muito grande, né? A gente fala que hoje nós temos materiais que são bem atualizados, né? O Toninho trabalha conosco, ele sabe dos materiais, e eu acho que até um dos receios que os produtores tinham era que, eita, colocou resistência, mas e a produtividade, né? Será que caiu agora? Então hoje a gente percebe que o melhoramento ele evoluiu bastante e a gente consegue manter uma produtividade do material muito bom. Então a gente conseguiu encaixar uma característica de resistência que é fundamental para o produtor, sem comprometer o potencial produtivo, né? É tanto que hoje nós temos materiais que a gente consegue 548 caixas, 450 caixas por 1000 plantas, que é algo para a Serra da Ibiapaba que anteriormente, até então a gente ninguém pensava. E a gente consegue manter isso com uma boa sanidade, mantendo essa segurança, principalmente das viroses. Então, eu até abro essa pergunta para vocês, né, que todos aqui são conhecedores da Serra da Ibiapaba, dessa região muito boa, há muito tempo. E vocês, mais que todo mundo, sabem, né, que as viroses antigamente, quando não se tinham materiais com resistência, as perdas que se tinham, né? É como você citou aí, realmente foi uma página virada aqui na região da Ibiapaba, né, Tony? Exatamente. Antes, há uns 15, 16 anos atrás, era um problema muito sério, essa questão do gênero de vírus aqui na região. E os amigos sabem que o problema é que, a partir do momento que a música branca contamina a planta, depois de 15 dias, se eu não estou enganado, é que vai se aparecer o problema, é isso? Então, muitas vezes, acontecia aquela contaminação no viveiro. Aplicada de prova, aliás, exatamente, no viveiro. Transplante. E depois, somente é que o produtor ia se atentar, está virosando, então eu vou aplicar produto. E já era tarde demais, né? Então, algumas práticas, como a vacinação no viveiro, a introdução de materiais com tolerância ou resistência, e várias outras questões, né? Vieram muito a ajudar a tomaticultura aqui na região da Ibiapaba, né? Porque anteriormente essa questão da produção, né, Tony? Exatamente. A gente via grandes áreas que quando o produtor ia se atentar, vamos falar que estava tudo virosado, né? Que já era tarde demais. Assim, realmente é de suma importância a gente entender, e aí eu pergunto, meu amigo Tony, você acha que a escolha, né, de uma variedade, ela é de fundamental importância, a depender da época de plantio, seja verão ou inverno, para a segurança do produtor? Sim, sim. Né? A gente tem aí várias variedades, né? E a gente sabe que tem umas que se adaptam melhor no período mais quente, outras no período mais chuvoso. Então, a escolha do material a se plantar, né, em determinada época do ano faz bastante diferença. Show de bola. Demais. E aí eu acho que vem nessa pegada desse trabalho de desenvolvimento, né? A gente tem produtores parceiros, inclusive o próprio Toninho, né? Sempre de portas abertas para a gente vir com esses novos híbridos, colocar lado a lado frente aos híbridos que hoje, né, ainda mostram potencial aqui na Serra. E esse trabalho é de suma importância, né? É necessário que a gente esteja sempre um passo à frente da genética para a gente estar preparado para o que de repente pode vir nos afetar lá na frente, né? Bagunçar essa rentabilidade que é o que a gente vem lutando tanto para construir, né? Exatamente. Com essas ferramentas, porta-enxerto, com os novos híbridos. A lição é aquela, né? O trabalho de desenvolvimento ou do melhoramento genético em si, ele só existe com a união com os produtores. E os produtores ele tem que entender que não é que é um negócio chato, né? Mas o produtor que ele abre a mente para conhecer novas variedades, testar aquilo que está em desenvolvimento, ele vai ter acesso àquilo que possivelmente vai ser a solução para o problema dele hoje, né? Então, quando a empresa de genética, junto com o canal parceiro e o produtor, eles estão nesse trabalho em conjunto, aí a gente consegue chegar num senso comum e trazer novas tecnologias para o produtor rural, né? Como a gente disse, não tem como fazer um trabalho sozinho. Exatamente. Junto, vai mais longe. E essa daí eu acho que é a essência da negociação ganha-ganha, né? Com certeza. Ambos ganham. O produtor por ter acesso ao novo material, a empresa que está desenvolvendo, né, a genética, o canal parceiro também, que vai ser
meio termo entre os dois aí, então acho que esse trabalho é de fato mesmo importante para todos, né? Essas Para ferramentas estão para ser usadas, né? Com certeza. Com certeza. Então, assim, partindo dessa premissa, né, acho que o amigo Luiz tem algo a compartilhar em relação ao desenvolvimento de trabalho que ele vem realizando aqui na Serra da Ibiapaba. Tá chegando novidade pra gente, Luiz? Sempre tem, né? Essa parte é boa, né? Eu fico feliz também, todo mundo se alegrou. Nós da HM Close, a gente nós prezamos pelo trabalho de desenvolvimento contínuo, né? E a nossa preocupação, a gente sempre está tentando trazer soluções para o produtor rural, né? E a gente está com um trabalho de desenvolvimento que vem há anos sendo executado e possivelmente para o ano que vem nós temos 2 novas tecnologias, principalmente uma agora para a tomaticultura. Então nós vamos ter um lançamento aí no segmento de indeterminado redondo, um material altamente produtivo, com excelente qualidade de fruto, muito firme, e aquela coisa que a gente costuma dizer, né? É um material que ele tem excelente aceitação pós-colheita, mas que também não traz dificuldade para enchimento, que é o que torna-se algo mais atrativo. Então nós temos esse lançamento que nós iremos fazer no início do ano que vem, né, vai ter novidade na Serra da Ibiapaba. Isso é muito bom. Só lembrando que ano que vem é mês que vem, né? Mas também para todo o Brasil, e também nós estaremos lançando um novo pimentão aí, e certamente vai ajudar os produtores na Serra da Ibiapaba. E eu fico feliz de estar participando desse processo junto com vocês. Ótimo, show. A gente Só também agradece bastante a Excelente. parceria, né? Só para gerar um pouco mais de expectativa, né? Quem plantou o tomate e o pimentão, Lula? Quem aceitou, a gente já teve, né, de mãos dadas aí para a gente colocar o material, que já faz um bom tempo, né, que a gente está aí desenvolvendo esses materiais, mais de 3 anos, né? O pessoal voltaram já em busca, estão querendo comprar, como é que é, né? Na realidade, tem muita procura, né? Tem fila de espera, né? Já, mas a gente segue nisso. O que a gente sempre tenta manter é que ajudar os produtores ao máximo. Mas a gente fica feliz por isso, né? Quando existe essa procura, esse interesse, é sinal que a gente está fazendo um trabalho de desenvolvimento consciente, né? Exatamente. Não é a gente lançar uma variedade e deixar que o produtor desenvolva. Então a Close tem essa preocupação. A gente desenvolve para levar o que há de melhor para o produtor rural. Excelente. Por isso, isso é muito bom, sabe? Por isso que eu me espantei quando você falou aí né? É porque já tem algumas variedades, né, no mercado que foi o destaque, né? Foi o destaque. Geralmente, cada produtor tem ali uma paixão por uma variedade, né, específica, que ele traz ali uma produção boa, um comércio bom, né? Então, assim, quando surge uma variedade, quando surge uma novidade que seja aí boa, a gente já cria aquela expectativa, né, para mais um produto que a gente possa trabalhar com mais segurança. Mais uma opção. Excelente. Isso também. A gente Muito tem bem posicionado. umas variedades de tomate, tem algumas variedades de pimentões que a gente tem aquela paixão por ele, porque a gente sabe que ele, né, aquele produto, ele traz um benefício. Com certeza. Perfeito. Então, Excelente. assim, pra Que vem gente- de ser bem-vindo, meu amigo. Show. Nós estamos juntos. Então, para a gente fechar, a gente vai abordar aqui um tema, colheita, comercialização, né, após colheita. Então, a nossa principal fonte de comercialização é a central de abastecimento, a CEASA, né, que fica localizada na cidade de Tianguá, onde recebe a produção não só da Serra, mas como também de outras cidades e regiões produtivas. Então, sabemos que alguns períodos, eu gostaria de ressaltar só esse ponto, alguns períodos do ano nós recebemos a entrada de tomate, né, de outros polos produtivos. E aí acaba impactando isso, né, na nossa comercialização. Então, assim, qual seria o impacto, Toninho, que a entrada, né, desse tomate acaba gerando na produção local? Meu amigo, acaba influenciando negativamente na economia, sabe? Assim, a gente sabe da nossa região. Porque, assim, a tomate é um produto do ciclo muito rápido, né? E gera todo ali um desgaste do produtor, né? Um empenho muito grande. E, assim, eu acredito que é um dos setores, né, que mais desgasta
o produtor, fisicamente, tudo É a hora da comercialização, né? Exatamente. Da produção até a comercialização, né? Então, assim, como é uma cultura do ciclo rápido, né? Um investimento alto, né? Uma mão de obra pesada, e aí quando você pega um período ali que não tem preço, é muito ruim para a economia local, é muito ruim para o produtor. Então, assim, sabemos que tem alguns períodos do ano que a gente tem essa dificuldade nas vendas, né? A comercialização baixa, e quando esse período se estica mais, é muito prejudicial, né? Muito prejudicial. Então, assim, é uma das preocupações que a gente tem aqui é o comércio, né? A gente sabe que é um livre comércio, a lei da demanda e da procura, mas às vezes a gente percebe que a gente poderia melhorar, né, essa comercialização através de cooperativas ou união de produtores, buscar outros canais, né, de vendas. Ultimamente a gente já vem percebendo algumas empresas procurando assim, diretamente o produtor que se destaca, que tem qualidade nos seus produtos, né, sempre aparece uma empresa já ali querendo fazer essa comercialização direta, né, até para você tirar ali alguns atravessadores, até para você não seja preciso passar por um Ceasa, né? Não ficar a mercê só dessa variável de comercialização. Alternativas, né, conjuntas que possam realmente viabilizar nesse processo. Mas, assim, também o Ceasa aqui em Tianguá, em Fortaleza, né, é um dos principais centros de distribuição. Com certeza. Que ajuda demais, né, toda essa serra da Biapaba, ajuda muito, né? Mas a gente não pode ficar amarrado a uma coisa só, isso do ponto de vista. Acho que existem essas alternativas justamente para que o produtor, obviamente, como você falou, sempre vai ter uma época do ano que vai ter esse excesso de mercadoria ofertada, né? Sim. Essa grande oferta. Então, como você também falou aí, a gente tem que procurar outras ferramentas que venham a ajudar, né, nessa questão da comercialização. Eu vejo muito que você citou, essas empresas buscando diretamente esse contato com o produtor, né? Exatamente para quebrar alguns processos, né? Isso. Então isso é bem Um interessante. ponto muito interessante que você mencionou, Tony, foi justamente essa questão da cooperativa, né? Porque como você falou, hoje basicamente o meio de escoar a produção que a gente tem é o Ceasa e os atravessadores, né? Exato. E às vezes em grande parte da sua maioria, esses atravessadores operam até como uma cooperativa, né? Que centraliza ali a produção de determinados produtores e culturas, faz os seus contratos com redes de distribuidores grandes, por exemplo, e vão atuando. Só que a gente sabe que o grosso mesmo, né, todo o trabalho árduo do dia a dia, o investimento, ele é do produtor, né? Então, assim, cabe literalmente ao produtor buscar essas alternativas, né? Como que eu vou agregar mais valor para a minha produção? Eu acho que literalmente as cooperativas, eu rodo em alguns outros mercados, eu já vi a realidade, né, de alguns mercados que passavam por essa situação, né, somente um canal de comercialização, optarem por algumas outras alternativas como as cooperativas e literalmente a comercialização, né, os produtos eles passam a ter um valor mais agregado, né? Exatamente. Então eu acho que esse ponto aí das cooperativas, união, né, aqui como na Serra da Ibiapaba, são 9 cidades, né, basicamente. Esse evento mesmo que eu mencionei mais cedo, que foi realizado aqui em Guaraciaba alguns dias atrás, um dos intuitos, né, era falar da tomaticultura aqui na Serra da Ibiapaba também, com ênfase nessas questões, que querendo ou não envolve, né, política, se a gente tivesse um apoio, né, maior, sentido público-político, né, essa governança no geral, mas claro que é a responsabilidade mesmo, principalmente se a gente quiser uma mudança, né, num tempo mais curto possível, é o produtor mesmo, né, se unir, cada vez mais tentar conversar e em busca dessas outras alternativas, né? A gente sabe que demanda a gente vai ter daqui para frente, a população está crescendo, já passamos aí de 8 bilhões de pessoas no mundo, né? Então esse pessoal vai precisar comer. Complementar, exatamente. Com certeza. Aqui a gente finaliza mais um podcast aqui do Grupo Cultivar. Eu queria imensamente, em nome do Grupo Cultivar, agradecer a presença do nosso amigo Toninho, tá? Obrigado. Luiz Carlos, Ari e Luiz Matoso por ter participado aqui, por ter contribuído com esse momento, trazer essas informações que eu acredito ser de real importância para a tomaticultura ibiapabana. Eu acredito que veio realmente para dar uma alavancada, para colocar essas informações para o produtor que ainda não
detém desse conhecimento e será, sem dúvida, uma ferramenta importantíssima para a rentabilidade e a produtividade ser aumentada dentro do sistema produtivo, né, aqui na Serra da Ibiapaba. Então, imensamente eu agradeço a todos vocês. Nós que Muito obrigado. agradecemos aí. Muito obrigado. Graças. Acho que a gente passaria horas e horas falando sobre esse tema, né? Com certeza. Mas eu acho que a gente abordou muitas coisas importantes aqui. E eu sou muito grato, Toninho, por você estar aqui com a gente, os demais também, mas principalmente o nosso amigo Toninho, tirou esse tempinho para estar com a gente. Muito obrigado. Valeu, amigo. Eu que lhe agradeço. Agradeço imensamente o convite. É isso Muito mesmo. obrigado, Toninho. Obrigado. Obrigado, Bené. Isso. Toninho. E meu amigo aí. Proveitoso, Branco. Parabéns. Show de bola, amigo. Um privilégio É isso estar aqui aí. com todos vocês. Muito bom. Que eu acho que surjam mais e mais conteúdos nessa perspectiva para a gente compartilhar com o produtor ibiapabano, né? Vou pegar o gancho então. Você, amigo que está assistindo, você pode estar nos seguindo aí nas redes sociais, né? Principalmente no nosso YouTube e Instagram, @Grupo Cultivar. Lá você vai encontrar esses materiais informativos, né, de conscientização, posts de posicionamento das nossas ferramentas, tudo que você precisa para agregar mais valor no seu negócio, meu amigo. Conte sempre com a gente. Maravilha. Valeu, meu amigo.